Fala galera, aqui é o Dr. João Mendes. E aqui é o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites da caneca aqui. Devagar que você tem o seu computador. Hoje o computador tá aqui, tem que tomar cuidado pra água não voar. Galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio. E antes de começar aqui, de falar aqui sobre o nosso convidado ilustríssimo, queremos passar alguns recados pra vocês, tá? Antes de tudo, já tira aí uma foto, um print ou uma foto aí do seu carro, ou da sua televisão, seja lá onde você estiver assistindo aqui, ouvindo o Físio Sem Limites, e marca @Físio Sem Limites no Instagram, nas redes sociais, que nós vamos repostar vocês. Cada vez que vocês nos ajuda a trazer ainda mais convidados para trazer todo esse conteúdo para vocês, tá? O outro recado é que nós temos aqui na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify, todos os nossos produtos, nas nossas plataformas. E hoje nós queremos dar aqui o destaque especial para vocês. Põe na tela para a gente, por favor, Eric. Aqui embaixo, essa é a nossa plataforma. E aqui embaixo a nossa plataforma com mais de 1.100 exercícios físicos e terapêuticos em vídeo e explicativos. Eu vou deixar para o Ricardo aqui comentar um pouquinho. São exercícios que você vai utilizar com o seu paciente durante todo o processo de atendimento, todo o processo de reabilitação, para que você tenha uma construção organizada e uma variabilidade muito grande, para que não seja um atendimento tedioso e para que você consiga alcançar os seus objetivos, que às vezes você tem o foco do que quer alcançar, mas você não consegue planejar, porque o paciente não se adapta ao exercício que você quer para aquele músculo, assim por diante. Aqui tem as diferentes possibilidades para isso, que vão desde treino de flexibilidade, eu fiz diferentes para isso, passivos, ativos, e assim por diante, até os fortalecimentos, até exercício do Match Pilates, adaptações, como fazer os exercícios. A gente utiliza desde pesos externos, livres, faixa elástica aberta, fechada, training band e assim por diante. Cara, são muitos exercícios. E explicadinhos, vocês, né, João? Explicadinhos. Planejados, né? Por nós. E é muito importante vocês darem depois uma olhada, vocês podem conferir. Tem toda a descrição aqui, como acessar aqui na legenda dos nossos vídeos. Tá bom? Mas com quem nós estamos hoje aqui? Hoje estamos Ricardo, com uma figura que nós tentamos trazer desde setembro do ano passado, Dr. Thiago Marracini. Bem-vindo! Cara, desde setembro do ano passado, eu tentando trazer ele aqui, mas as agendas não batem. Ele é um cara de difícil comunicação, não responde as mensagens. Não, me conta essa treta, porque vocês começaram antes de iniciar aqui, eu não entendi nada. O que aconteceu em setembro? Bom, vamos lá. Dá pra passar na tela? Não dá, porque eu gravei áudio do que foi o convite de ontem ou eu expliquei? 5 de setembro de 2023, eis que surge. Olá, Thiago. Aqui é Ricardo Ambrosio, amigo da Renata Teodoro. Eis que eu respondo. Olá, Ricardo, boa noite. Nunca mais. 7 meses depois ele responde. Oi, Thiago. Olá, Ricardo. Eu falei assim, agora mais 7 meses para ele responder. Aí ele manda um áudio. Eu falei, putz, cara, o cara manda áudio 9 horas da noite, minha filha do lado dormindo. Não, o problema é você topar. Você topar ainda. Não, e minha mãe fazendo uma cirurgia cardíaca hoje, eu falei assim, caraca, e agora? Quem indicou? O Alveno. Eu falei, puta que Lembrando que a gente já pegou uma peça no Daniel Alveno, a gente mandou mensagem pro Alveno, eu falei assim, ô Dani, você consegue falar com o Thiago, meu? Ele marcou com a gente e não chegou, não sei o que tá acontecendo. Aí eu mando no grupo uma foto do mercado. E assim, amigo, é pra isso. Cara, mas quem é Thiago Marracini? Quem é esse ser humano indicado por diferentes pessoas para participar do podcast? Pessoas que são referências. Renato Teodoro, Daniel Alveno e outras pessoas devem indicar daqui a pouco você também, né? É uma pessoa polêmica! As pessoas costumam falar assim, olha, se bem que hoje eu tô bem diferente, né? As pessoas falam, o Thiago não tem meio termo. Ou eu amo ou eu odeio ele. É isso do que o Ricardo gosta. Pra que você mude, você tem que andar com pessoas igual o João, que vão ensinar você de alguma forma a mudar essas comunicações. Porque eu descobri que no meio acadêmico você tinha uma comunicação enfática também. Exato. Ambos temos. Foram alguns anos, né? Mal de professor, digamos assim? Eu acho que é perfil de alguns professores. Eu acho que, na verdade, é modulação do perfil de aluno. Também. Você foi professor de que área? Eu fui... eu dei aula de anatomia.
biomecânica, cinesiologia, cinesioterapia, fisiologia do exercício. Aí Calma aí. O que você não deu aula? O que eu não dei aula? Mais fácil. Dermato, não dei aula. Uroginecologia, não dei aula. Obstetrícia, também não dei aula. Saúde da mulher? Não dei saúde da mulher. Recursos terapêuticos manuais, também não dei. Mas de resto, acho que foi tudo. Fiz em orto, fiz em neuro. Aí você fala assim, caraca, não, eu era assistente. Segundo professor. Segundo professor, eu isso. Peguei essa época de segundo professor. E aprendi muito, viu? Porque, por exemplo, eu era assistente do Thiago Fukuda, cara. Quais faculdades você deu aula? São Camilo? São Camilo, Anhanguera, né? Que o Daniel Alveno era coordenador. Dei aula na Anhanguera também, mas eu não peguei aquele, era coordenador. Ele não me chamou. Ficava em outro. Foram bons anos, né? Ele coordenou o quê? Do Belém? Ele coordenou de São Bernardo do Campo. Total. São Bernardo do Campo. Nossa. Mas foi legal, foi uma época boa. Acho que criei grandes amigos, grandes referências, né? Dei aulas com algumas referências. Eduardo Pompeu, por exemplo, na neurologia, que hoje está na neurologia / geriatria. O Thiago Fukuda, tem a Janete Janaína Jaber Lucato, a Renata Claudino. E me diz aí, histórias que você lembra dos alunos. Eu conto uma bem rápida, eu nunca vou me esquecer dessa aí. A Anhanguera, que é uma faculdade que a Anhanguera do Campo Limpo infelizmente fechou, e ali os alunos tinham um acolhimento com o professor muito grande, um respeito enorme, eles vinham de outras cidades distantes, assim, para uma região que já era periférica, e teve uma festa junina na faculdade. Beleza, né? Aí a aluna falou assim, professor, toma aqui esse chá de amendoim. Pá, fechou, né? Vamos tomar um chá de amendoim lá. Tomei o chá de amendoim. Tomei você falar um quentão. Não, sei lá, chá de amendoim. Chá de amendoim. Caraca, animal, achei animal. Chá de amendoim. Na minha cabeça, eu falei, o que você faz? Deixa o amendoim de molho? Eu falei, o que você faz? Ferve, coa, né? Beleza, tomei chá de amendoim. Aí eu falei, caraca, isso aqui é muito bom. Você tomou chá de amendoim? Tomei o que você me oferecer. Aí eu falei, tomei chá de amendoim. Era tipo um amendoim triturado e tudo mais. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom, mas tem o açúcar do ano, né? Ela falou, professor, não vai açúcar. Mano, minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, como não vai açúcar? Que fantástico, né? Ela falou assim, não vai açúcar. É 1 litro de leite, 2 latas de leite condensado, amendoim. Aí eu falei pra ela, olha, a gente tem que resolver algumas coisas antes de você ir pro estágio de saúde pública, né? Aí eu falei, o grupo de diabetes. Festa junina, não, eu trouxe aqui um chá sem açúcar, pode tomar. 0 açúcar. Açúcar refinado, né? Eu lembro muito dessa. Você lembra alguma? Cara, já teve várias, né? Já teve... do aluno atender paciente comatoso e falar que ele não queria conversar com ele. Umas coisas bizarras. Paciente amputado, falar, olha, o senhor pode dar uma volta agora com a gente no corredor? Pô, ele é amputado, querida. Não tem prótese, tava na enfermaria. Quem nunca cumprimentou o amputado no estágio? Não fui eu tô falando, já vi colegas, tá? Não fui eu. Essa história, quem nunca, né? Não, sério, não fui eu não. Mas eu já vi colega estendendo a mão pra mão amputada da pessoa, pro braço amputado. Já teve, por exemplo, de aluno chegar e falar assim, esse aqui é seu pai? Não, ele é meu marido. Essa é punk, isso eu já vi também. Isso aparece bastante. Punk. Aí é ruim, né? Você como professor tem que contornar a situação. Né? Mas o paciente comatoso não queria conversar, embaçado, não queria né? Conversar, cara. Pô, tá em coma, tudo bem, mas não trocar ideia. Não, puxa, professor, ele nem falou comigo. Você Ele não tá colaborativo eu acho que hoje. Bom, primeiro vamos lá, né? Ele tá entubado. Segundo, ele tá sem sedação no Glasgow de 3 e não vai conversar com você, amiga. Isso era muito firme em relação à docência? Muito, cara. Demais. Assim, extremamente exigente. Acho que isso acabou gerando essa fama negativa. Porque eu falo que assim, todo mundo tem um potencial, você precisa descobrir, mas alguns casos são, às vezes um pouco mais arrastados, a gente não pode... Tudo bem que é física sem limites, né? Mas vamos colocar alguns limites aqui. Mas era muito exigente. Primeiro que eu não admitia que fosse feito algo que ele não soubesse a essência fisiológica ou anatômica ou biomecânica daquilo que foi programado. Aí você já matou, né? Então, por exemplo, eu fiz muito aluno estudar quando ele falava para mim assim, vou fazer mobilização passiva. E aí vinha aquela coisa clássica, né? Claro que
tudo que ele sabe, que ele fala, muitas vezes veio também passado por alguém, né? Vou fazer uma evolução passiva para melhorar a lubrificação da articulação. Eu falava assim, tá bom, então me explica como funciona a liberação do líquido sinovial e a reabsorção dele. Pô, mas era muito punk, né? Porque, assim... Aí você foi... Não tem uma graduação, né? Aí você foi a fundo, cara. Cara, mas assim, é uma conduta básica, né? Que eles colocam como básica. Que eu falo assim, cara, você precisa saber o que você está fazendo. Velocidade, intensidade, duração, frequência, prescrição... Né? E aí a coisa começava a pegar de um jeito que... Mas aí você fazia o quê? Você cobrava para outro dia? Não. Eu direcionava aonde ele poderia buscar e chegar na informação. Eles buscavam? Buscava porque assim, se ele não buscasse... Ele ficava sem entender. Ele, na verdade, ele não tinha como dar continuidade a todo o processo de discussão que vinha depois. Né? Então, tudo que ele ia fazer tinha que ter o porquê, como, de que forma. Então... Eu reforçaria então que não dá pra ser bom na prática se você não souber a teoria. Não tem como. Porque você ouve muito isso, não só na fisioterapia, mas em tantas áreas. Eu sou bom de prática, mas de teoria nem tanto assim. Sabe da onde que as pessoas acham, João, que dá certo? E por que alguns alunos falam que não, que tem como? Porque aí eles vão para um estágio, por exemplo, onde você tem grupo, e esse grupo muitas vezes é um grupo que tem uma necessidade de acolhimento muito grande, um grupo de idosos e tudo mais. E ele vai fazer algo que veio do outro grupo, algo muito mais lúdico, algo que dá resultado, porque os idosos foram acolhidos, e isso é muito importante. E o idoso, numa brincadeira lúdica, num exercício lúdico, ele fez exercício, então ele tá melhorando, e aí ele vai falar assim, tá vendo ali, ó, eu melhorei os pacientes. Entendeu? Daí ela vai falar assim, mas no hospital não dá, porque o Thiago fala que não funciona. Eu acho que é esse. E daí sabe o que eu fazia? Você, futuro profissional de fisioterapia, melhorou quanto, como, por quê e pra quem? Quantifica essa melhora. Melhorou o quê? Né? Eu falava assim, melhorou quanto? Da onde pra onde? Qual é a sua análise? Qual é o seu baseline ali pra você dizer que ele melhorou? Eu tô vendo. Eu falei assim, e quem garante que o que você vê é o que eu vejo? Né? Então assim, a partir daí começava a surgir um certo embate muito grande, muito pesado com os alunos. E eu sofri bastante, né, como professor com isso, porque chegava na coordenação, chegava na diretoria, chegava em outros professores, mas o aluno, depois de um tempo, ele passava a entender isso. Ele falava assim, caraca, que saudades da aula que ele tinha, que ele fazia eu pensar, né, o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, aonde eu queria chegar, será que eu tinha prognóstico para chegar naquilo que eu queria? Então assim, eu era um professor chato. Teve até o caso que você contou, que o aluno, quando ele estava na 6ª vez refazendo o mesmo estágio com você, ele falou, nossa, agora eu entendo, professor. Não foi essa? Agora tudo fez sentido. Mas sabe uma coisa que era muito difícil? Eu reprovar o aluno. Porque assim, comente. Como eu tinha uma crença muito... Assim, claro, teve alunos que reprovaram. Né? Mas assim, o aluno que reprovava era muitas vezes porque ele não era um aluno que não queria se dedicar, ele não queria ser fisioterapeuta. Essa era a minha visão, né? Então assim, quando chegava um momento de falar, olha, esse aluno, ele vai reprovar, eu tinha que ter para mim, eu como docente, eu tinha que ter a percepção muito antes disso. Porque se eu não tivesse a percepção antes disso, na verdade eu sentia que para mim, Thiago, professor, eu não estava acompanhando ele. Então, muitas vezes eu trazia como parte, se fosse uma questão de interpretação, né, de conhecimento e não de interesse. Eu entendia que eu não tinha tido sucesso, e aí vem um lado meio de perfeccionista meu, eu não tinha tido sucesso de falar, putz, eu não atingi esse aluno. Tinha um professor que ele trazia uma fala, hoje ele trabalha comigo, que era o seguinte, dar aula para aluno bom é muito fácil, dar aula para aluno ruim é desafiador. Né? Tanto que teve um caso de um aluno meu na pós-graduação, que ele tinha sido meu aluno na graduação, e eu sabia da dificuldade dele, ele acabou passando na prova, enfim, né, não, de que forma que ele chutou, se ele acertou, se ele estudou só para a prova ou não importa. E ele tinha uma dificuldade muito grande, e ele falava o seguinte, olha, professor, não estou conseguindo. E os demais colegas preceptores falavam, vamos tirar ele, vamos expulsar, já reprovou 1, 2, 3 vezes de bateria, vamos tirar. Eu falava assim, olha, eu só vou estar tirando um problema das minhas costas e jogando de volta para a sociedade. Então, se eu acredito no potencial humano, eu preciso transformar esse cara de alguma forma. Então, eu pegava ele, sentava com ele no plantão, o West, ele lia o West, ele me falava o que ele entendeu, o que ele não entendia, a gente sentava, discutia, terminou, entendeu aquele capítulo, a gente ia lá,
vamos para o paciente agora e vamos aplicar o que você entendeu. Né? E aí a gente começava a desenvolver em cima disso. Então, muitas vezes, quando o aluno ele reprovava por não compreensão da matéria, eu me sentia um pouco frustrado. Então, às vezes, eu perdi muitas vezes de sentar com o aluno no refeitório da faculdade e falar assim, vamos lá, vamos junto. Né? Aonde está a sua falha? A sua falha está lá na anatomia, então vamos voltar para a anatomia. A sua falha está na fisiologia, vamos voltar para a fisiologia. Quando eu dei aula pro Daniel lá na Anhanguera, por exemplo, acabava o estágio, às vezes a gente ia das 5 da tarde até 7 horas da noite com o aluno na minha mesa no estágio, porque a formação dele até ele chegar ali tinha sido falha em algum momento. Né? Fala assim, mas você não tem responsabilidade sobre isso. Eu me sentia responsável. Né? Então, e aí teve um aluno, por exemplo, que ele, ex-aluno formado, né, pós-graduado pela Santa Casa, né, que é uma faculdade, é uma pós-graduação difícil de entrar, principalmente na ortopedia. Santa Casa. Sou Santa Casa, pô. Fico na dor crônica, mas... E ele chegou um dia e falou assim, professor, me ajuda. Eu quero ser diferente. Você viu, João? Não sei nem de onde surgiu isso, cara. Do nada. Só faltou um chá de boldo pra colocar dentro. Gin, cara? Gin. Da onde você põe chá de boldo com tônica zero? Me conta. Que já é a... Chá de boldo com tônica zero. Mas depois que você inventou o Expresso Tônica também. Express Tonic, Express cara. Tonic. É que assim, a gente já tem a tônica. Não tem gelo, mas dá pra fazer um Express Tonic. Quer experimentar? Não. Nossa. Obrigado. Pô, café com Pra quem tônica tá só gelada. escutando, é porque o Eric puxou uma tônica zero aqui pra mim. E aí os caras ficam impressionados aqui. Tônica zero. E eu pensei que ele ia falar, pô, faltou um gin. Não chá de boldo. Não tô... Chá de boldo. Álcool pra mim só vinho ultimamente. Mas voltando ao aluno, né, que entrou na Santa Casa, ele um dia no estágio falou assim, professor, eu quero ser diferente. Né? Obrigado. Você fala tanto aí que... Né, eu sou um aluno ruim, que eu não tenho conhecimento, então eu quero ser diferente. O que eu faço? Eu tinha um calhamaço de artigo e fiz assim, leia e faz um resumo pra mim pra amanhã. Ele, pô, professor, mas pra amanhã? Eu falei assim, se você fizer isso pra amanhã, mostra que você realmente tá interessado e eu vou te ajudar. Agora, se você não fizer, mostra pra mim que você não tá interessado e que você não quer mudar a sua vida. E aí ele trouxe, né? Não trouxe todos os artigos, né? Mas ele trouxe pelo menos, de 10 ele trouxe uns 5. Eu falei assim, tá bom, agora a gente vai sentar e vai discutir. Sua falha não tá aqui, sua falha tá na fisiologia, vamos sentar e voltar a estudar a fisiologia lá do zero. E todo dia você vai sentar e vai estudar. Eu vou te passar uma lista de atividades, você vai fazer e todo dia a gente vai discutir. E aí foi o aluno que assim, que ele era desacreditado muitas vezes pelos colegas e pela faculdade. E no último ano ele foi um dos melhores alunos, né, no estágio. Depois fez a prova da Santa Casa e acabou passando. E hoje trabalha por conta própria, também presta serviço para mim, enfim. Então, eu falo que muitas vezes o aluno, se ele realmente quer, eu entendia que eu precisava ajudar ele. Né? Mas que ajudar ele não significa que eu ia empurrar ele ou qualquer coisa assim. Eu tinha que puxar mesmo. Né? Eu queria entrar numa abordagem disso tudo que você falou. Porque você, como fisioterapeuta e professor, dá para ver que se importa muito com o seu alunado. E como conselheiro suplente, é isso? Suplente, isso. Conselheiro suplente do O CREFIT do que é 3. conselheiro suplente? Só pra... Porque assim, você tem os conselheiros efetivos e os suplentes. Né? Tipo, se alguém não puder participar de uma plenária, ou tiver alguma outra dificuldade, ou falecer. Brincadeira. Bate aqui na madeira, ó. Desculpa, só pra... Acaba entrando Tá, suplente. óbvio, entendi agora, obrigado. Sim, sim, Desculpa sim. aí, João. Eu queria saber a sua opinião como Thiago Marrakini. Falei certo? Marrakini. E também depois como membro do Conselho Regional. A gente, mais do que nunca, vive uma mercantilização do ensino e, às vezes, às vezes não, a maioria dos alunos, eles entram, não só ele, mas toda a família, com toda aquela expectativa, entram confiando na instituição e não sabem o quanto está certo, o quanto está errado, o quanto o profissional realmente se empenha ou não. Ele entra numa instituição e confia naquilo que ele está lá. Até onde... o CREFITO pode intervir de alguma forma nessa qualidade de ensino que, infelizmente, a gente vê que vai caindo com o passar do tempo? Bom, eu acho que o CREFITO ele entra muito na relação de orientação. Né? Então, tantas questões de ensino híbrido, ensino EAD, né? Vocês já trouxeram até o Rafa, acho que ele abordou isso.
ele traz muito mais essa questão de qualidade nessa perspectiva, né? E junto das associações, como a Benfísio, acaba batendo em cima de grade curricular, a readequação, que por sinal a gente já precisa até refazer uma readaptação, né? Vou dar um exemplo, hoje a gente tem a área de dermato atuando com injetáveis, com um monte de coisa, só que assim, isso não faz parte da grade, né? Do ponto de vista até muitas vezes de anatomia, você acaba perdendo parte ali das questões de tegumentária, enfim. Né? Então precisa ter essa readequação e essas discussões com as associações e com a sociedade, ela existe. Então o CREFIT ele vem muito mais nessa questão de discutir com a associação e a sociedade do que a questão fiscalizatória de conteúdo, né? Ou de qualidade educacional. Ele vai Mas de alguma forma indireta dá para... É de uma forma indireta. Né? O que ele faz, na verdade, por exemplo, é olhar o ensino baseado na assistência, que seria o estágio. Né? E nas questões, por exemplo, legais. Né? Vamos falar que você tem um coordenador, por exemplo, que é enfermeiro. Né? Você não pode ter um coordenador de fisioterapia, que é enfermeiro. Né? Isso é, no mínimo, imoral. Né? E aí, se você tiver uma denúncia, por exemplo, ele vai levar para as instâncias cabíveis. Mas, habitualmente as faculdades atuais elas não estão fazendo coordenadores de grandes áreas. Eles estão fazendo por área e depois ele faz uma fragmentação. Ou põe só responsável os diretores e os coordenadores, às vezes os diretores... E aí, por exemplo, o que ele faz? Ele coloca um diretor, né, / coordenador de área da saúde, ele toma conta de tudo aquilo lá, mas você tem que ter um responsável um núcleo docente estruturante, por exemplo, que vai falar o que vai ser selecionado, o que vai ser aprovado, o que não vai ser. Agora, por exemplo, o cara que dita diretamente como coordenador, isso a gente já não tem mais, né? Algumas faculdades ainda prezam pela sua qualidade. Se você pegar, não estou fazendo merchandise de ninguém, né? Se você pegar São Camilo, por exemplo, ele lá ainda tem. Se você pegar, acho que a Unicid também, a São Judas. Unip tem também. Né? A Unip também tem. Então, assim, algumas faculdades ainda zelam. Mas a gente sabe que alguns grandes conglomerados, né? Eles já não têm mais essa característica. E o conselho cabe acolher muitas vezes a denúncia. Né? Tem aluno, por exemplo, que acaba denunciando. Né? E aí a gente vai ver se cabe para nós ou não. E se não cabe, acaba sendo direcionado, seja para o Ministério Público ou para o órgão competente. Eu não sei se você tem essa resposta, mas às vezes o pessoal fica apostando. O Conselho não vai mais aceitar o registro de profissionais que se formaram em AD, essas questões. Não sei nem se você sabe sobre isso, mas assim, isso é algo real? O Conselho pode não aceitar? Eu não sei, nem sei. A gente pode entrar nesse mérito hoje, mas... E aproveitando então o detalhe disso, o que se considera EAD quando a gente ouve falar em flex, híbrido? Não EAD, existe. Na verdade, assim, flex, híbrido, é tudo EAD. Tá? Então, assim, o MEC ele entende como presencial e não presencial, ponto. 40% online, 60% presencial, é presencial, que é um limite. Passou de 40% na verdade, online. você tem atividades online, né? Você não pode caracterizar como aula única e exclusiva. E aí você entra aqui na questão síncrona e não síncrona, né? Ah, bacana, tá certo. Fechou. Pra mim. Né? Então, assim... mas é híbrido, é flex. Não, é considerado... É só a forma do marketing para vender. Isso, exatamente. Eu não sabia disso. Boa pergunta. Né, o MEC, ele, na verdade, ele entende assim, ou é presencial ou é EAD, ponto. Não, eu falo porque a gente não sabe tem meio que a meio, mezzo mezzo. Mas tem faculdades presenciais que tem uma carga horária grande em EAD. Mas são consideradas presenciais. Que pode ter até 40%, se não me engano. Então, mas na verdade, o flex, por exemplo, que eles colocam assim, mas as aulas práticas são presenciais. Mas não necessariamente as aulas práticas somam um semestre de aula como você teria. Exatamente. Sim. Cada disciplina tem, por exemplo, 2 sábados. Seria o equivalente a 20 horas. Eles colocariam assim, entendeu? Mas boa pergunta, não tinha nem noção. Boa pergunta, porque elas dividem a apresentação. Como se fosse uma faculdade 100% EAD, uma flex e uma porra, João. Pro MEC não, pro MEC ele entende como sendo tudo EAD. E pensando agora também na quantidade de fisioterapeutas, pensando aqui em São Paulo, né? A gente tem o quê? Uns 100 mil? Passa de 100 mil, já né? Passa de 100 já mil? Passa de 100 mil. Cara, quanto que é isso? Um terço dos fisioterapeutas Qual do país estão o número do seu aqui? Putz, olha, eles fizeram um levantamento, eu não tenho agora de cabeça, mas eu acho que
Eu acho que chega próximo de 1/4 de todo o país, quase. Caraca. Ah, 1/4. Então já é menos. Qual o número do seu grafite? Eu não tenho o valor exato. 220... 22,6580, 226 mil. Cada um decora o seu número de uma forma, né? Fechou. 226 mil. Sei lá. Qual o seu? 84 mil. Caraca, meu 129. Pô, a gente tem épocas bem distintas. Né? Foram períodos assim. 84.378. A gente tem o... Vamos dividir em período dinossauros. A gente teve a inauguração da subsede da Zona Sul, né? Ali próximo do Jabaquara, né? Isso. E lá a gente teve a presença, né? Crefito 3000, Crefito... Não, eu peguei alguns contatos aqui pra chamar pra cá. em Goiânia, lá do Sinfito, e, cara, se não era um Crefito menos 10, do 10 pra baixo, eu só não lembro o número. Eu não lembro nem o nome da senhora. Olha... É a história da fisioterapia. Eu peguei o contato da professora Amélia pra gente convidá-la, que parece que ela vai fazer... Amélia da USP? Acho que vai fazer 40 anos de formato, 50, não coisa assim. Nossa. Pra gente poder trazê-la aqui, se ela aceitar. Quando eu falo que eu tenho 10 anos de formado, olha, eu acho que eu tô assim, é legal trazer esse pessoal mais antigo, né? Se vocês precisarem, vocês podem até acionar o Crefito. Porque já começamos a trazer. Já acionamos, né? Tá entendendo? Já acionou o Crefito e indicaram você. Tem o pessoal do grupo de resgate histórico. Então, assim, eles têm contato de um monte de gente. Se não o Rivaldo tá lá? O Rivaldo ele é o próprio resgate histórico. Ele é um dos resgates, né? Ele, na verdade, é o coordenador do grupo. Então, assim, ele consegue resgatar muita gente. Se não me engano, agora eles estão próximo do resgate dos 10 mil. Então vamos trazer o Rivaldo, logo mais algum. A gente traz mais de uma pessoa, vai revisando aqui. Vai longe o podcast. Vai. Vai longe. Rivaldo, você sabe, te amo, mas vai longe. Rivaldão a gente tem história junto. Rivaldo tem história, né, na Baixada, né? Total, porque na verdade eu morava no apartamento no 12º andar, ele morava no 11º. Na verdade, assim, quando o Netuno, na verdade, fez a Revolução... Em Atlântida, o Rivaldo achou a cidade, né? Ele tratava quando o Netuno segurou o tridente, assim, machucou o ombro, o Rivaldo que reabilitou, cara. Com todo respeito ao querido Rivaldo. Ele até me mandou mensagem ontem, só que eu não vi, você acredita? Lembrei agora. Não, quem sou eu? O cara, eu mandei mensagem em setembro. Então, eu não respondi por um dia, né? Você deixou de responder por 7 meses. Mas eu vou responder lá o Rivaldo. Tiago, diz outra coisa pra mim também. A gente, antes de começar, você tava falando da questão do Crefito na Estrada, de todo esse projeto, né, que você é envolvido. O que seria exatamente isso? Tá. A nossa carta-programa, na verdade, ela tinha como objetivo, um dos objetivos, né? Era tentar adentrar ao interior de São Paulo, uma vez que uma das queixas que se tinha era que o Crefito ele era muito distante do interior. Né? Então, as pessoas não tinham contato e o contato que tinha muitas vezes era fiscalizatório. A maioria dos profissionais de São Paulo estão no interior ou estão na capital? Na capital, né? Estão na capital? Não sei, porque a grande porque você tem uma cidade e outras 600 e tantas cidades. Se você pegar assim, né? Se você pegar São Paulo, grande São Paulo e região, toda a região metropolitana, a densidade é muito grande, né? De profissional. Sim. E aí, uma das queixas que se tinha era, olha, o Crefito ele não vem para cá, né? A gente não tem contato. Então, o Crefito na Estrada justamente tinha essa questão de chegar até o interior e acabar visitando e fazendo esse acolhimento. Quando ele começa a fazer esse acolhimento, ele surge várias demandas. Problemas técnicos, problemas administrativos de prefeitura, problemas de valorização. E uma das queixas que o profissional sempre traz é, olha, eu preciso ser valorizado. E quando a gente fala de valorização, a gente tem a valorização financeira, a valorização cultural, né, e profissional. Então, o Crefito ele começa a pensar como que a gente pode abordar essa questão da valorização. E aí começa a surgir, então, o que a gente chama de cooperação técnica com o município. Então, o Crefito ele oferece uma cooperação com o município ele pode acordar ou não, né? E uma vez que ele acorda, a gente faz toda a análise de fluxo da fisioterapia daquele município. Quando ele faz a análise de fluxo da fisioterapia, uma das vertentes é a questão técnica. Né? E dentro da questão técnica, então, surge
o grupo de revisão de protocolo clínico assistencial, dizendo o seguinte: olha, a gente precisa ter uma comissão de revisão de protocolo clínico assistencial e relação de cuidado para ver o que está sendo feito, né, para falar de valorização, e aí surge também as parcerias também com as revistas, né, a questão do PBE e assim por diante. E aí quando surge esse projeto, fala assim, gente, mas a gente vai fazer revisão do quê, né, porque não tem protocolo. A pessoa, não, deve ter, a gente só... E aí realmente começa a surgir que, olha, não tem protocolo assistencial, né? Ninguém tem protocolo. Por mais que a gente fala hoje de cuidado centrado no paciente, você pode ter um protocolo norteador, enfim. E aí então a gente começa a incentivar os municípios a fazerem protocolos assistenciais, né? Ou de relação de cuidado, principalmente pensando na terapia ocupacional também. E aí começa a se criar aquele ponto do iceberg dizendo, olha, vamos atualizar, né? Porque a gente começa a conversar com o profissional tem aquela coisa, olha, o que você faz? Ah, faço infravermelho, faço TNS soprador, faço calor local. E a gente fala assim, olha, isso na verdade já está ultrapassado, né? Então surge a intenção de se criar protocolos assistenciais por demanda, até porque a principal queixa do município é que tem um represamento, né, de paciente, então você precisa dar um escoamento, e a forma que você dá escoamento é você dar resultado, né? Até porque uma das coisas que o município fala assim, olha, tem paciente aqui que já está 5, 6, 7, 10, 15 anos na clínica e não tem alta. E não tem alta por quê? É um problema social, comunitário, é um problema porque realmente não tem desfecho, e aí a gente começa então a fazer esses grupos, né, para a criação de protocolos dentro dessas clínicas de um modo geral. E aí a gente começa a ter os primeiros resultados. Hoje a gente tem aproximadamente 102 protocolos, né, de vários municípios. Num total aí o problema é que muitas vezes a gente tem que ensinar até a fazer a busca da pesquisa, qual é a base de dados que você vai buscar, né, ensinar o beabá mesmo, né? Então a gente tem aí mais de 100 protocolos já, com 78 já revisados, né, pelas câmaras técnicas e por profissionais capacitados, e a gente dá um feedback para eles dizendo, olha, o que você pode adequar, o que você não pode, dentro da realidade dele, né? Porque também não é a gente falar vamos falar de terapia combinada, e o cara fala assim, não, mas eu não tenho nem... Não tenho o que combinar. Não tenho nem o que combinar, né? E aí a gente acaba sugerindo o que ele pode ter de equipamento e dispositivo, né, através do relator técnico, e adequa pela realidade dele. Mas como que vocês chegam até esses locais, por exemplo, porque tem que ter inscrição no conselho. Mas e aquelas que não têm a regulamentação adequada, digamos assim? Como assim? Mas só para entender, eu acho que isso que eles fazem é só do sistema público. Só do sistema público. Ah, tá. É que quando você só do falou sistema clínicas, público. eu achei que já estava misturado. Tá? Só do sistema público ou da parceria público-privada. Tá. Né? A gente até tem algumas parcerias públicos-privadas que acaba participando, e tem aquelas que são privadas, né, que elas prestam serviço para o município. E aí o município acaba indicando, a gente acaba entrando em contato. Do privado mesmo, eles ainda... Assim, se quiser, a gente está aqui, para oferecer o serviço. Acho que faltam muito indicadores, porque assim, a clínica não tem um indicador do que é a melhora do paciente. Você pega um paciente crônico em vários aspectos diferentes, quando que o paciente vai passar do individual para o grupo? Quando que ele vai passar do grupo para uma alta assistida? Então faltam esses indicadores, né? Em que momento que ele pode voltar? Ninguém aprende na faculdade isso. E outra, quem vai ficar assistindo ele, como se assiste ele para ver se ele volta? Cara, a gente não aprende isso. Isso é uma coisa... O modelo de ensino é muito pautado em... Passar em prática, passar no ENAD? Em atendimento. Passar não, então boa nota no ENAD? Toda essa... Por que não? Praticamente. Acho que assim, hoje o ensino, e aí eu não estou mais no ensino, né? É claro, se alguém quiser me convidar, fica à vontade. Já fica aqui a dica. Não necessariamente que eu vá aceitar também, mas... Se alguém quiser me convidar e tomar a negativa, fica à vontade. Não, mas hoje eu acho que assim, tem que parar de pensar em ENAD, em pontuação para o mercado, né? Porque hoje eu vejo muitas instituições focadas em dizer, olha, eu tenho a melhor nota do ENAD. Eu tenho a melhor avaliação de mercado, mas não necessariamente isso significa que você tem o melhor ensino. Sabe qual é o outro lance que as faculdades estão usando? Pensei muito no que o João falou agora sobre os markets. Eu tenho a melhor tecnologia. Também.
Melhor recurso tecnológico. Os melhores E o laboratórios. melhor. E muitas vezes assim, o cara fala assim: eu tenho um laboratório de realístico, né? Cara, tem uma faculdade de... Não vou falar o nome da faculdade, óbvio, mas que ofereceram para os professores de anatomia para medicina, ganhando R$23 hora aula. 20. R$3 a aula, entrando agora. Cara, eu lembro que quando eu entrei para dar aula em 2010, não, 2012, 2013, era 47 para entrar como especialista. Hoje se entra com 20 e pouco. Em vez de você melhorar, você piorou, né? Então, essa faculdade tem a puta estrutura. Tem um mega laboratório, entendeu? Só que aí qual professor que aceita isso? Ou que tá precisando muito, que é um momento da vida que esse cara tá precisando, alguém que tá chegando agora, que vai ter uma dificuldade talvez para abraçar um ensino muito intenso. Talvez. Vou dar um exemplo. Eu tive aluno que se formou, eu fui mandado embora em dezembro de 2020. O aluno estava se formando em dezembro de 2020. Em dezembro de 2022 ele estava contratado como supervisor de estágio. Aí você fala assim, tá, mas ele fez uma pós-graduação. Então não, ele não fez nada. E estava lá, dando estágio. Né? Agora, como que ele estava dando preceptoria ou supervisão de estágio, sendo que o cara não fez uma pós? Né? Eu conheço aquela velha história, né? Eu conheço o seu passado. Não, isso que você fez no verão passado. Então, ele chega. Isso aconteceu demais. Isso que você falou foi muito bacana agora. Porque os alunos faziam o seguinte: eles chegavam e eu sou o seu veterano, beleza? Uhum. Aí eu me formei. A gente fez tudo junto, só que você tá um ano antes. Aí quando você entra pro estágio, não é mais um professor da matéria que tá ali, sou eu que vou te ensinar. Só que você sabe que eu ainda não aprendi. Então a gente vai aprender junto. Ensinando que você aprende, né? Mas... Então assim, em conjunto, eu acho que como vocês falaram. essa questão é muito delicada, né? Então, de estágio. E aí, por que a gente entrou nisso? Porque a questão do protocolo, e isso é um grande problema. Quem ensinou a fazer um protocolo assistencial, falar em desfecho, não ensinou. Né? Então, muitas vezes o cara vai trabalhando, o cara vai tocando no dia a dia. Tá, e o que você está buscando? Melhora do paciente. Melhora em quanto, em que escala que você está usando, o que você avaliou inicial, o que você avaliou final, nada. E assim vai. Né? E fora isso, ele não tem um planejamento terapêutico. Se você pegar dor crônica lombar, por exemplo, você olha, tá, o que você faz? Eu faço TENS, calor, alongamento, série de Williams. Nossa, série de Williams. É verdade. O que é série de Williams? Entendeu? Então assim, e aí você fala, caraca, você faz isso e que mais? E nada. Tá bom, você tem uma prescrição que você segue, né? Tipo, intensidade, duração, frequência, periodicidade de treinamento, alguma coisa? Não sigo nada. Eu faço fortalecimento. Com o quê? Faço fortalecimento. Tá, mas e progressão de carga? Como você faz? E fica aquele mudo, Não né? faz. O cara começa lá com... vamos falar do domiciliar. O cara começa com um detergente e fica o detergente por 10, 15, 20 anos e tá tudo bem. Né? Então... E aí é que surge, né, a ideia... Os protocolos, eles têm melhorado muito. Tem município, por exemplo, que falou assim, olha, eu tinha uma fila de espera de 20 pessoas, hoje eu estou com uma fila de espera de 1. A gente começou a aplicar o protocolo, acelerou o processo de alta dos pacientes e está indo. Né? Enfim, e tem aqueles que você sugere, o cara fala assim, mas eu não vou mudar, porque não dá. E aí também... Tiago, quando você contou aí o que você faz, a gente descobriu que você faz... você tem algumas atribuições profissionais que muitos fisioterapeutas que nos escutam nem sabem que você pode ter. Né? Você é um cara multifacetário em relação profissional. Imagino que isso é bacana, porque você tem a renda vindo de vários locais diferentes. Isso também é foda, porque quando dá um probleminha em cada local, parece que é uma bomba, tá ligado? Mas... E vem tudo junto de uma vez. Tudo junto, cara. E explica o que você faz em vários pontos, porque as pessoas vão falar assim, caramba, isso era um emprego que eu poderia ter, eu nem sabia que eu poderia pleitear isso, né? Eu não poderia saber que eu poderia fazer dessa forma. Explica aí pra gente poder entrar em uma outra área, pra o pessoal abrir a mente, assim. Tá, vamos lá. Hoje eu tenho uma empresa de fisioterapia, atendimento domiciliar, onde a gente atende todas as áreas, né? Então eu tenho profissionais de todas as áreas do ano, então fisioterapia, esporte, neuro,
ortopedia e traumato, pediatria, ped resp, ped neuro, né? Especialidade de técnicas que pedem, né? Independente se tem evidência, eu sou uma pessoa que às vezes eu falo muito de evidência, né? E falo assim, mas você faz tal técnica? Olha, fulano faz, mas não é o que vai te resolver o problema. Mas é que todo mundo tá fazendo e tá dando resultado, né? Não vou falar o nome da técnica. Mas tá bom, tudo bem. Né? Aquela coisa, olha, não vai te dar resultado. Será que a galera ouviu, não? O que o João fez? Não sei, subliminar, pô. Então, assim, cara, paciência, né? Eu tenho ex-aluno trabalhando comigo, eu tenho ex-professor trabalhando comigo. Eu tento pagar um ticket sempre acima do mercado de atendimento domiciliar. Professores que estão ganhando R$23, eu pago 100. Um pouco mais. Vem pro domicílio que você vai ganhar mais. Então, assim, hoje eu trabalho na questão administrativa e também faço atendimento. Né? Domiciliar também? Domiciliar. Ou Domiciliar. Né? E você falou uma coisa que você presta consultoria para a empresa? Como que é? Na verdade, eu sou responsável técnico de uma importadora. De duas, na verdade, que é a Devante Care e a Devante Tech. Elas importam insumos da área hospitalar, que vai desde sonda até cuba, né? Então passa por diversos tipos de insumos diferentes. E o fisioterapeuta ele pode ser responsável técnico, né? De qualquer área da saúde. Ele só pode assumir duas responsabilidades técnicas e falar assim, eu sou o responsável técnico da minha clínica. Opa, você já tem uma responsabilidade técnica. Mas eu quero ser também de uma importadora. Você pode... Acho que eu dei um toque aqui. Né? Você pode ser de uma importadora? Pode. Eu posso largar da minha clínica e ficar de duas importadoras? Pode também. Né? Então isso é possível. O responsável técnico hoje de uma importadora, ele fica responsável por toda a parte de documentação junto à Vigilância Sanitária e à Anvisa, tanto de POP, né, protocolo operacional padrão, quanto de documentação de registro. Então, submissão de registro, saber se aquilo é lesivo, pode ser lesivo, não vai ser lesivo, enfim. Né? É claro que quando você fala de, por exemplo, de prótese, né, endoprótese, isso requer um pouco mais de conhecimento, porque dá muito mais trabalho também. Né? Como você aprendeu isso? Porque a galera falou assim agora, porra, você é responsável técnico de importadora. Aí então tem que fazer o POP, o PAP, o PIP, o EPAP, o manipular. O que tá acontecendo, né? De onde saiu isso aí? Alguém chegou pra você e falou assim, eu preciso de você vai ser o responsável técnico da clínica. Você falou, agora. Da clínica não, da importadora. Você falou, agora, manjo tudo. Então, tudo surgiu por uma demanda de um grande amigo meu de infância, que ele era diretor da América Latina de uma multinacional, né, da área de hemodiálise, né, e de equipamentos de ventilação mecânica, enfim. E aí ele sai dessa multinacional e ele decide criar a importadora dele. No momento que ele tem a importadora dele, ele fala assim, cara, eu tô patinando porque assim, tô gastando muito com folha e precisava de alguém para assinar a responsabilidade técnica. Eu falei assim, cara, é o seguinte, você me ensina o trampo, me fala o que eu tenho que fazer, me ensina o beabá e aí eu encaro. Aí ele falou assim, tem aqui 10 artigos, você me resume pra amanhã. Aí se ele fizesse, ele fala assim, não quero, então se vira, vai falir. E aí é assim que surge essa ideia da responsabilidade técnica de uma importadora, né? Hoje o fisioterapeuta ele tem um campo de trabalho extra assistência muito grande, né? Se a gente pegar que está em moda agora, né, perito, né? A perícia judicial está em alta. Pode falar. Não, acho que você tá mexendo no microfone, ele tava... Desculpa, eu tava arrumando ele aqui. Então assim, hoje o perito tá em alta. Então assim, só que não só do perito... trouxe o Douglas aqui. Fantástico, né? Então assim, tem muita coisa que você pode fazer não só na assistência, que você pode fazer fora da assistência, né? E a responsabilidade técnica, não de clínica, não de consultório, é uma delas que você pode fazer de qualquer... Ganha bem? Olha, ganha. Né? Se você fizer toda a parte regulatória, e aí você tem cursos de regulação, por exemplo, hoje um curso de regulação ele deve estar aí por volta de uns R$6.000 para mais. Tá. Né? Mas você vai ganhar razoavelmente bem. A empresa normalmente vai pagando os cursos quando tem uma coisa extra, vai te mandando para os lugares? Geralmente você que tem que se atualizar. E você fica lá fixo na empresa?
Tipo... Não, você não precisa ficar fixo na empresa. Né? Você pode fazer um home office, por exemplo, tranquilamente. Né? Então, por exemplo, dele, a gente acordou os horários que a gente trabalharia, né? E tem a outra parte que daí eu fico livre para tomar conta da minha empresa, tomar conta do Crefito, tomar conta de assistência domiciliar. Né? Hoje eu saio muito mais da assistência domiciliar justamente por uma questão mais administrativa. Mas é uma área interessante para quem quer como oportunidade, possibilidade, gosta da parte da saúde, gosta da fisioterapia, mas não quer na assistência diretamente, pode ir para essa área mais de responsabilidade técnica. Bom, fala. Não, vai. Eu ia falar, mas eles vão, beleza. Porque eu tô pensando agora que a pessoa que tá ouvindo, fala, caraca, responsável técnico, que da hora. Aí você falou que tem que fazer, ela falou, vixe, não sei. Faz um curso de regulação, um curso regulatório da Anvisa e da... Nossa, deu um branco. A gente faz, daqui a pouco você lembra. Que eu acabei de falar. Da vigilância sanitária. Tá. Beleza, faz curso regulatório. E aí bate na porta das empresas? Como é que procura as empresas? Na LinkedIn. Tá aí, ó. Você falou uma LinkedIn. rede social que muitos não usam. Não usam. Quando eu estive em Londres, quando eu morei um período rápido em Londres, né? Quanto tempo? 2 meses. Eu desisti, não me senti bem emocionalmente, estava num momento difícil da vida e voltei, né? Não me arrependo porque depois disso eu casando, tive 2 filhas, enfim. A primeira coisa que eles falavam lá é assim, a primeira rede social que você precisa ter é o LinkedIn. Se você vai num congresso, você tem que ter o LinkedIn ligado, startado para você ver quem está próximo de você. Porque por geolocalização. Por geolocalização você consegue liberar e ele vê quem está próximo. E ele começa a puxar, que pode ser um contato interessante para você. E aí você pode acionar a pessoa e se apresentar. Né? E você começa um contato assim direto. Você se apresenta, fala quem você é, fala o que você faz, mostra a sua identidade de trabalho, né? Um cartão de visita. E aí a pessoa... Tudo bem. Né? Ó, tô sentado atrás de você. Você manda foto na cabeça da pessoa. Olha eu aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra não ser assédio, né? O LinkedIn tava com esses problemas de assédio, né? Não sabia. Os caras entravam, via a foto de uma pessoa bonita, né? Homem, achando uma mulher bonita, e entrava falando, olha, você não quer trabalhar comigo? E começava a puxar assunto pra poder paquerar. Virou o Tinder profissional. Um Tinder Caramba. profissional. Pô, mas hoje você tem tantos sites específicos pra isso, meu. Sugar Daddy, você tem... Teve uma época que quando foram contadas muitas bolsas de pesquisa, a gente falava que o Sugar Daddy financiava mais pesquisa do que, que as bolsas. Vai lá, João. Mas eu morei em Portugal também. Fiquei um tempo em Portugal. Cara, por que você desistiu de Londres? Desculpa, Ele é viciado eu acabei em de sair de Londres, você desistiu de Londres. Por que aconteceu? Eu tinha saído de um divórcio, tinha sido mandado embora da faculdade e já estava programado minha ida para lá, que era justamente para tentar morar, né? Só que daí ficar sozinho, eu morava num apartamento sozinho e aí comecei a ficar bad. Ah, tá. Você entrou numa vibe grunge, você tinha que ter ido pra Seattle. Não, porque ele falou assim, fui demitido, pegou um dinheiro, terminei o casamento, então agora vai fazer um outro estilo de vida. Até agora eu comecei a montar a história, eu não entendi porque que ele voltou de Londres ainda. Foi uma questão, tava meio bad, longe da família, não tinha ninguém pra conversar direito. Eu tava falando com o Alan Joseph, inclusive virar aqui, ele tava falando que ele jogou lá em Londres, no time de rugby, e eles usavam kilt lá por 3 anos, e pá... A galera tem uma questão com Londres aí. Mas se você não conhecia as pessoas... não conhecia. Então, assim, até você fazer amizade é difícil, né? É um recomeço. É do zero mesmo, né? Exatamente. Hoje moraria tranquilamente. Cara, tem um até cara em Edimburgo, né? Mas você viu? Eu tava lá, pelo amor de Deus. Graças a Deus. Cara, até não, né? Escócia, velho. Não entendi. Eu amo a Escócia. É fantástico. A Escócia é maravilhosa. Deus do céu. A Escócia é um lugar... Eu voltarei e farei os outros partes da Escócia, as quais ainda não fui. Sabe o que eu vi esses dias? Um professor que ele foi demitido, tinha 50 anos de idade, foi demitido das instituições, daí ele foi pra Londres, falou que passou um perrengue no começo, e agora tem 12 anos que ele trabalha fazendo entrega de comida de bike. E ele posta todo dia como que lançou um e-book, tem 300 e poucos mil seguidores. Eu tenho ex-alunas que moram em Londres, né? Elas foram antes do Brexit e estão super bem. Trabalham em 2, 3 empregos lá e feliz da vida. Não trocam por nada.
Mas é Edimburgo. Eu tenho uma aluna que ela foi pra Irlanda, inclusive ela vai vir pra cá ver a família dela. Irlanda tá quase virando uma Flórida, né? Tem muito brasileiro. O problema teve um aluno meu que voltou agora da Irlanda, ele falou que o problema lá é que assim, a xenofobia tá muito alta, né? Eu não sabia. Sério? Briga entre jovens, adultos, assim, na rua, a troco de nada é comum. Então ele tem... Ué, e por que eles vão voltar? Porque aqui as pessoas brigam toda semana. Eu liguei esses dias o negócio, o jogador de futebol cumprimentou a pessoa do jeito que ela não gostou, o cara deu ré com o carro e bateu nele. O outro, os motoqueiros buzinaram, ele seguiu e atropelou. Eu não entendi. Mas tem essas questões, né? Mas acho que assim, o Reino Unido é um sonho. Eu sou Mas pro fisioterapeuta tem bastante área lá? Tem bastante área. O grande problema do Reino Unido é, hoje, depois do Brexit, você conseguir direito de moradia, né? Se você conseguir validar, né, o seu diploma pelo tem que fazer um revalida, digamos. Você não faz prova. Né? Você simplesmente pega o que você tem de histórico escolar, manda para eles, faz uma prova de proficiência, atinge a nota equivalente superior a 8, e aí você tem direito de exercer. Com o currículo de hoje dá para fazer isso? Olha, eu acho bem difícil. De forma geral. O sonho... Fugiu o nome. O sonho americano, se fosse no reino inglês. O sonho inglês. O sonho inglês fica um pouquinho mais... Fica um pouco mais distante, né? Hoje, talvez, Portugal, mas assim, o salário de Portugal do fisioterapeuta é muito ruim, né? O fisioterapeuta ganha em torno de 980 euros a 1.200 euros. Parece que é uma submissão muito grande lá ao corpo médico, não é? Você tem autonomia, você tem autonomia hoje. Se você for procurado direto, senão você acaba sendo vinculado ao fisiatra, né? Ou ao enfermeiro de reabilitação. Lá você tem os dois. Lá tem enfermeiro de reabilitação. Tem enfermeiro de reabilitação. Bom papo. Foi daí que saiu, talvez, a ideia. Outro dia, né? Você tem informação sobre isso, sobre essa resolução do COFEN, sobre enfermagem de reabilitação? Realmente é uma tentativa de tirar o campo fisioterapêutico? Acho que ele tá pensando, mano, os caras vão me fuder aqui hoje. É só pergunta que pode dar ruim. Porque, não, eu falo sinceramente, porque eu li a resolução e eu não entendi isso. Mas o posicionamento de muitas pessoas na fisioterapia é que o enfermeiro, a enfermagem, o COFEN tá querendo tirar o posicionamento do fisioterapeuta. O grande problema é a palavra reabilitação. Então. E acho que essa é uma palavra, assim, para você fazer pro Rivaldo quando ele vier logo no começo. E aí você sabe que o podcast vai acabar e ele vai continuar falando sobre reabilitação. Porque o termo reabilitação ele é muito abrangente. Né? Você reabilitar alguém é você tornar ele hábil dentro da sociedade. E aí envolve a questão muito mais cognitiva e comportamental do que somente motora. Né? Então, eu acho que é um ponto de atenção, mas eu não acho que seria um grande problema. Mas é um ponto de atenção. É porque a imagem de divulgação no Instagram do COFEN é um suposto enfermeiro com um elástico. Entendeu? Daí gerou E é isso que acabou gerando o problema. Porque a resolução em si, pelo que eu li e entendi, não então, é essa às vezes o problema proposta. foi o estagiário. Que publicou, né? Que publicou. O social media. Exatamente. O social media causou lá. Eu acho que assim, esse é um ponto de reflexão e de atenção, né? Eu acho que o Crefito 3, por exemplo, ele está muito ativo nessas questões para pontuar se ele, por acaso, achar que está invadindo a nossa profissão para o COFITO, né? Porque aí é nível federal, né? Então a gente provoca, faz o ato provocativo para o Conselho Federal. Esses atos provocativos são feitos também com relação contrária, né? Quando, por exemplo, injetáveis, aí... Acho que não só injetáveis, porque normalmente o ato médico quer fazer para uma série de elementos. Mas é também a mesma coisa. Então a fisioterapia fala assim, agora vamos... A fisioterapia de alguma forma ela entende a possibilidade de utilizar alguns injetáveis, aí faz um acórdão, aí o pessoal vai lá e faz um ato provocativo. É assim que fica essas batalhas? É assim que funciona. Não sabia. Até para o Crefito, por exemplo. Você fala assim, por que o Crefito não faz tal coisa? Se bem que o Crefito 3 de São Paulo ele é muito, muito proativo
né? Porque Sim. o grupo interno ele é muito proativo. Não, os suplentes eles vêm nos podcasts, joga carteira, é loucura. Pra quem não assistiu a jogada de carteira, assista o episódio do Douglas Pulpo, que você vai ver uma ver a carteira carteira voando. Nunca viu uma A carteirada. Essa foi a maior carteirada da história do Crefito. Eu nunca tinha visto uma carteirada na minha frente. E aí o que acontece? O conselho ele trabalha por ação provocativa. Né? Então, se você provoca ele vai te responder. Né? Se você falar para ele assim, olha, eu vi um ato errado na internet, ele não vai sair procurando, né, o que está sendo publicado de certo ou de errado. Ele age Mas por base de denúncia. Exatamente. Né? E aí... Pode Não, falar, já viu o momento que as pessoas descobrem que são denunciadas? Você já viu a pessoa que achou que nunca tinha sido denunciada descobrindo isso? Não. Cara, uma vez Assista o episódio 1 que você vai saber. o João mandou assim, não, porque eu, por exemplo, nunca fui denunciado. Não, claro que foi. Mais de uma vez. Mano, a cara do João foi Sabe tipo... o final da Avenida Brasil? O Rafa. O Rafael falando pra mim. é. Que... Porque assim, muitas vezes a denúncia chega, só que ela não dá andamento. Porque às vezes não tem fundamento, Porque não né? tem fundamento. Porque não é a prática da profissão em si. Eu É, posso mas- ter uma opinião, mas não é o exercício da profissão. Exatamente. Então assim, eu posso falar assim, eu vou denunciar o Ricardo. Por que eu vou denunciar? Porque não gostei do que ele falou. Vou denunciar o Douglas porque ele atende regata. Acabou. Tá bom. Tá, o cara atende de regata. Vamos então ver o que tá errando do ponto de vista profissional. Nada. Então não dá fundamento. Improcedente. Ou o que aconteceu já? Arquivado. O cara fala assim, ó, vou denunciar uma postagem de alguém no Instagram. Aí o cara vai lá, printa, só que assim, o cara só colocou a imagem, e na imagem não tem nada, e o cara não coloca o texto, nada, ou uma resposta. Então assim, tá, é improcedente, não tem argumento pra dar andamento. Gastou o dinheiro do Crefito pra gente parar e analisar isso aí, É. porque a pessoa não se informou antes. É, Foi não usou o FAQ. Porra, você assistiu aí! Ô, você acredita que eu não recebi o jornalzinho? Eu recebi, tá lá em casa. É porque o endereço tá desatualizado, provavelmente. Exatamente. Ah. Eu mudei pra cá e esqueci de mudar. Nossa, mas... Nossa, Porque eu quero... morava em Santos, Pessoal né? da Vim pra ética. cá. Brincadeira. E pior que sabe que uma vez uma menina aí do... Que eu não sei que parte que ela faz do Instagram, perguntou assim, você sabe me ajudar isso aqui do Crefito? Eu entrei, eu falei, vou ver se tem no FAQ. Aí tinha, mano. Eu A falei, maioria das coisas tem no caraca, tem no FAQ. Falei, dá uma olhada. Eu sei que é um pouco... Não é um vídeo. Retrógrado. Pô, é um pouco retrógrado, Um obrigado. pouquinho... Mas algumas pessoas, como os É Crefitos... meio desatualizado, meio infra, Crefito meio... abaixo de 100, aí essas questões gostam, né, cara? Mas LinkedIn, por exemplo, o cara o que ele tá trazendo? Ele tá trazendo, assim, novas tecnologias que não são novas. LinkedIn é bem velho já. É. Mas a importância disso Você tem mas- LinkedIn? tá totalmente Não ativo, desatualizado, cara. Totalmente Mas, desatualizado. por exemplo, quando eu ajudei a desenvolver FAQ. Não, realmente da pandemia, né? Que na verdade o nosso era a Brick. E assim, apareceram 3, né? Que era o Brick, aí tinha um da Smaltec e tinha um outro que era de um rapaz, acho que até do Litoral. Quando a gente acabou desenvolvendo, o nosso foi o primeiro, que a patente, enfim, demorou, o ar era diferente, etc. A primeira coisa que a gente desenvolveu foi o FAQ, para depois gerar o vídeo de soluções. Então, assim, a primeira coisa que os caras vão fazer é o FAQ. Existe essa tendência de colocar, né, dentro da plataforma uma forma talvez um pouco mais interativa, né, que até o Rafael colocou, vai surgir aplicativo, etc. Mas até você surgir com isso, você precisa melhorar a estrutura. E a estrutura, muitas vezes, ela surge pelo FAQ. E daí do FAQ você vai fragmentando e fazendo o organograma. Ele tá pleiteando sair da suplência pra assumir um... Ele não, deixa eu fazer umas... É brincadeira. Mas o FAQ é interessante. Não, é animal o FAQ, mas a gente tava... Foi da hora porque, assim, tinha umas perguntas sobre tecnologia. Não, porque a gente tá investindo... Foi o contexto. Estávamos conversando. Quem não assistiu o episódio chama-se Crefito, cadê o meu dinheiro? Episódio 1, primeiro. Tava volta batendo tudo um lá que você vai papo achar. sobre... O Crefito investe muito em tecnologia. Aí do nada meteu um FAQ e um jornal. O João surtou com o jornal, mano. O João falou jornal.
Tipo, foi muito Porra, engraçado. mano, como assim jornal, velho? Não, Existem mas- vários contextos, realidades que vocês sabem que a gente não conhece e tudo mais, mas era um contexto da Ó, história. a gente fala de realidade. Eu lembrei de uma situação que a gente falou assim: pô, o pessoal do município X não quer fazer o protocolo, porque não sei o que, não sei o que lá. Aí o Rafa falou assim: cara, eu tive lá. Né? Os caras não têm ar-condicionado, os caras não têm a porta com fechadura direita, os caras não têm computador, a gente pedindo para eles fazer protocolo, o cara não vai rolar. Então, eles acabaram notificando no município para poder melhorar a infraestrutura da condição de trabalho e aí as coisas para poder andar. Né? Então, assim, a gente tem que pensar em todo mundo e às vezes o cara Como você realmente fala, é não o tem. privilégio da realidade. A gente morar num grande É. centro, né? Então, assim, se você vai pro interior aí nessas visitas que o pessoal faz, você acaba encontrando coisas diversas, né? Por isso que tem esse leque do mais tecnológico, né? Que vai chegar até o menos tecnológico, que seria o jornalzinho impresso. Você lembra mais alguma coisa? Ah, tem de tudo. Tem até lugares que eles falaram assim, olha, a gente deixa a porta trancada porque senão é uma região perigosa e eles acabam entrando aqui roubando a gente. Rouba tudo, né? Isso acontece aqui em Televisão, São fio Paulo. de cobre, enfim. Isso acontece aqui em Santos, São Vicente, direto. Mas Isso não é atípico. escola, creche, os caras entram e roubam. Mas é bacana porque vocês podem fazer realmente uma... Se o fisioterapeuta trabalha em alguma região e ele não tem algum tipo de questão relacionada à segurança do trabalho mesmo, dessa forma, assim, né? Que nem você citou, ele pode informar o CREFIT, pedir Pode. uma ajuda? Pode sim. Né? Então, assim, se ele não tem condição mínima de trabalho, ele pode fazer uma denúncia e aí vai ser verificado e constatando vai ser acionado as instâncias legais. Porque às vezes fala assim, não, você tem que denunciar pra tal órgão, mas o cara não sabe. Eu mesmo não sei. Você Ó, trabalha, seria o hoje, sindicato, a seria nossa- o conselho. A nossa gestão hoje, ela dificilmente ela não pega uma denúncia, né? Desde que ela seja bem estruturada, bem pautada, ela dificilmente ela não pega. Se não compete a ela, ela apresenta ao órgão competente. Então, de forma indireta, acaba ajudando. Pelo menos Entendeu? Então, assim, encaminha pro local. Muitas vezes, por exemplo, já aconteceu de apresentar para o Ministério Público. Recebeu uma denúncia, viu do que se tratava, fez lá a documentação necessária, o histórico acaba apresentando para o Ministério Público e o Ministério Público dá andamento. Então, assim, é possível. Né? Então, se não tem condição de trabalho, né, já pode ser feito. Tomei um susto aqui. Caraca. De repente... Falar em susto, quem não assistiu ainda o episódio do Alvena, assista, porque coisas sobrenaturais aconteceram aqui. O Alveno começou Alvena contando veio. sobre coisas sobrenaturais. E daí caiu um objeto aqui, de repente caiu um objeto lá. Mas é que ele é uma pessoa, né, que está sempre em contato ali com o mundo, né? O limite. O ali. limite. Ele é o divisor. E por falar nisso, até por mais que a gente já contou bastante coisa, você já contou bastante coisa da sua história, quem vê hoje o Thiago com todos esses projetos, com todos esses trabalhos, com todas essas formas na vida, talvez não imagina tudo que ele já viveu. Você não atuou só como professor e não atuou só dentro de um hospital, até porque sua especialização Terapia intensiva. em terapia intensiva. O que mais você já atuou nesse meio caminho aí, 200 mil crefitos atrás? 200 mil crefitos atrás. Técnico de laboratório em anatomia na Faculdade de Medicina da USP. Ajudava a preparar cadáver para o pessoal da medicina. Esse foi o meu primeiro grande trabalho aí durante a graduação. Fiquei nesse trabalho por 3 anos e meio. Então, o meu trabalho ali era fazer técnicas anatômicas específicas, né, como plastinação, siliconização. O que é? Plastinação é você pega o cadáver, você congela ele, você corta ele em várias fatias, faz um processo de hidratação lento e gradual. Você coloca numa serra elétrica, né, lembrando que são cadáveres legalizados. Ah, né? lógico. De preferência, né? De preferência. O pessoal às vezes fala assim, não, mas de onde viu o cadáver? Pô, da vala que não é, né? Espera-se que, né? E aí você faz o corte, né? Você congela ele, você faz o corte fino, aí você coloca no processo de desidratação. Então você começa no álcool 50, 60, 70, 80, 90 IUPA, né? Que é o puro. Depois que você faz isso por um longo tempo, você faz o processo de tirar a gordura dele em acetona. Né? E aí depois você coloca ele em 2 placas de vidro e coloca uma resina para ele virar uma placa como se fosse uma tomografia. Né? E aí a gente fazia
eles faziam aula de anatomia topográfica, né? Que você compara o cadáver, você compara a tomografia, a placa em cima de um caso clínico. Né? Era bem interessante. E a siliconização é você tornar a peça flexível, né? Que hoje o pessoal acabava usando muito a glicerina, mas a gente acabava siliconizando. Ele virava uma borracha, porém era uma peça biológica. Você era Tinha concurso quantos anos? público? Pera, mas quantos anos você tinha? Quando você fazia Eu isso? tava com 20 anos, 21, 21, 22. Dentro da faculdade já de fisioterapia. Eu tava na faculdade, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Caraca. O que você perguntou? Mas era concurso público? Como que é isso? Não, eu consegui isso, na verdade, batendo na porta, cara. Eu fui batendo em todos os laboratórios possíveis e né? Não imagináveis. tinha LinkedIn, então... E aí um dia eu bati na porta lá e falei, desculpa, professor Juarez Oscar Montanaro. Ele tá vivo, né? Ele usa um microfone laringe hoje. E ele já foi responsável do ML de Osasco e de Cotia. Eu falei, professor, eu sou aluno de fisioterapia, eu gostaria de aprender mais anatomia. Ou se tiver um emprego, alguma coisa aqui, eu queria estar também. Ele falou assim, e qual é a sua disponibilidade? Eu falei assim, a hora que você quiser. Ele falou assim, então tá bom, vamos descer comigo lá no laboratório. Eu desci com ele num elevadorzinho de grade. Nossa. A hora que ele começa a descer, começa a piscar a luz, aquela coisa meio de filme. Ele falou assim, é aqui que a gente trabalha. Aí eu falei assim, tá bom, gostei. Ele falou, então vamos subir lá, vamos falar com a chefe do departamento, que era a professora Consuelo, e do marido dela, que era o... Não lembro o nome dele, enfim, já falecido também. Aí ela falou assim, tá bom, então vem aqui, faça uma semana aqui com a gente, vamos ver se você realmente quer e a gente vai... E aí eles conseguiram como se fosse uma espécie de bolsa para mim, que eles consideravam como auxílio de custo, e eu fiquei lá por 3 anos e meio. Caramba. E aí ajudei a trabalhar também na preparação de aula, então pegava o cadáver, colocava os casos clínicos, colocava alfinetezinho, ajudei a fazer também o curso de formação de sargento do Corpo de Bombeiros, que eles tinham aula de anatomia. Tinha o curso de anatomia do professor Santarém também, de fisiologia do exercício, né, voltado para o envelhecimento. Então, assim, fiquei bastante tempo lá. Algum caso sinistro nesses 3 anos e meio? Teve. Boa. É essa que eu quero saber. Teve 2 sustos, na verdade, né? Que eu tava dissecando uma axila e eu tinha amarrado o braço do cadáver com barbante. E aí eu falei assim, não posso bater o bisturi no barbante, que se eu bater o bisturi no barbante, ele fecha o braço, porque era um cadáver já formalizado há muito tempo, né? E aí caiu alguma coisa no laboratório do lado e eu virei de costa para ver. Na hora que eu viro de costa para ver, ele bate a mão, porque eu bati o bisturi no barbante, ele bate a mão assim em mim, assim, me fecha entre ele e a maca. E aí eu fico acho que uns 10 minutos parado sem se mexer e quase sem respirar, tipo pensando assim, o que tá acontecendo? Até que eu lembrei que era a porcaria do barbante. E uma vez eu tava içando um cadáver do tanque, e aí no meio de içar, era mais ou menos umas 7 horas da noite, né? Não tinha tido aula, que eu tava no estágio já, e de repente acaba a luz e fica só a luz de emergência em cima do cadáver e do tanque, assim, aquela coisa parada e tudo escuro. Você fala assim, cara, e agora? O que eu faço, né? E aí, de repente, a cinta, ela abre e o cadáver cai no tanque de formol e... Putz, cara, tudo escuro. De repente o negócio cai, você toma um susto e sai gelado de lá. Cara, eu não serviria pra trabalhar num lugar assim. Eu me assusto muito fácil. Sozinho, que eu acho que é difícil. Quando você tá com outra pessoa, às vezes você com vai 2, conversando, você toma um susto também, mas acho que sozinho é muito... Não, e sozinho, assim, era... Você ia conversando mesmo sozinho? Eu tentava cantar, né? Eu conversava, o pessoal me acolhia, me abraçava, né? Mas são situações que, assim, caraca, e agora? Né? Você fica um tempo pensando e toma um susto, não tem mais como. sobrenatural, assim, mesmo que você acredite ou não acredite? Não, acho que sobrenatural não. Né? Acho que é muito mais, acho que algo criado da sua mente pelo medo e pelo receio do que fala, nossa, aconteceu, né? Tava esperando o Eric acionar a música lá, mas não... Você acha que o cadáver que caiu, que estava içado, era um mergulhador? Era É saber, né? Cara, você não vomitou, não aconteceu nada lá, você
do cheiro, das peças? Foi normal? Vocês desceram lá, pô, isso aqui eu gostei pra caramba. Não, foi tranquilo, porque assim, tinha câmara fria. A câmara fria devia ter mais ou menos em torno de uns 40, 50 cadáveres. Né? Então, era... Pouquinho, né? Foi tranquilo. Foi tranquilo. Essa parte acho que foi tranquilo. Os corpos, eles vêm por doação ou por, sei lá, como falam indigente? Geralmente por doação. Né? Indigente é muito caro. Porque você precisa fazer 3 publicações de jornais de grande circulação, você tem que esperar, você não pode mexer no corpo. Né? Já aconteceu, por exemplo, do corpo estar lá há muito tempo e depois de um tempo ele ser reclamado pela família. Né? Isso aconteceu, eu estava presente e aí todas as peças são numeradas. Então daí você tem que pegar todas as peças, a família já está ciente onde ele estava, que passou mais de, se eu não me engano, acho que era 3 anos. Né? E aí acabou sendo direcionado. E teve um caso também interessante que eu vi o senhor indo lá fazer a doação em vida, né, levando a carta de registro, e depois eu acabei encontrando com ele, né, dentro da câmara fria, que chegou pra gente. Foi ele que te abraçou? Ele que te abraçou agora. Mas então, mas eu posso ir lá e falar, eu quero doar meu corpo? Pode. Até onde eu tinha entendido, mesmo que você dissesse que sim, quem tem que autorizar de fato é a família. É a família. Mas você pode fazer essa manifestação em vida e orientar a família, não tem problema nenhum. Mas se a família não quiser... Se a família não quiser, o que prevalece é a vontade deles. Né? Mas esse senhor foi bem tranquilo, porque assim, primeiro, ele não era brasileiro, ele já vivia no Brasil há muito tempo, né? E a família já tinha aceitado isso, então foi tranquilo. Agora, de indigente, falar assim, pega indigente. Não pega indigente. Né? Se não tem identificação... Então é um pouco de mito isso daí. Até porque se não tem identificação nenhuma, dificilmente vai pro SVO, né? Geralmente ele vai pro ML, que tem essa fragmentação. Se você achar um papo da hora, eu posso chamar a responsável da morfologia lá da Santa Casa. Que daí ela fala sobre essa questão de corpos e tudo mais, que eu achei um papo bacana de como que você consegue. Eu não tinha noção nenhuma disso tudo. Assim, é um papo interessante. Você conhece alguém de lá pra chamar também? Conheço, o vozinho que chegou. Mas acho que ele não veio trocar ideia agora. Ele não tá colaborativo. Eu posso ver se ainda tem lá o Marquinhos, que era o responsável, né, do SVO. A gente fez curso de técnica junto, inclusive. É um rapaz bem tranquilo de conversar. Assim, hoje já existe essa tendência de não utilizar mais corpos em faculdade, né? Já mudou bastante. Já mudou bastante. Então, hoje, para você ter corpo, Isso bem é positivo difícil. ou não? Olha, assim, pensando no seu ponto de vista professor também, né? Eu entendo como, apesar das pessoas falarem que a tecnologia, isso, aquilo, outro, eu entendo como ponto de vista negativo. Porque quando você pega o cadáver mesmo, você acaba encontrando variação anatômica. Né? E isso acaba mudando muito. Pela questão de preparação, por exemplo, como eu era técnico do laboratório e auxiliava nessa preparação, eu acho que eu aprendi muito anatomia. Né? Eu acho que o fato de preparar, de secar, né, acabou me ajudando muito. Só pra dar uma explicação aqui, eu tô olhando o celular toda hora porque minha filha não tá muito bem e agora estou indo pro hospital. Eu só tava conversando aqui com ela. Mas... Não, tranquilo? Bom, tô falando com a Aline. Não adianta eu correr pra lá agora porque a Aline tá indo, né? E se alguém assistiu outro episódio e falar, porra, o cara tá usando 2 vezes a mesma desculpa, é que a gente grava no mesmo dia mais um episódio. O pessoal vai perceber que o Douglas tava aqui e de repente uma carteira voou. E o Thiago veio e sentou aqui do nosso ladinho e fez uma explicação. Não, como assim? A gente já falou com o pediatra, que é um cara fantástico, o Laura, indico pra todo mundo. Ele já fez a orientação. A Aline tava com a Lili, achou melhor levar pro hospital. Bom, tudo bem, não adianta eu sair correndo pro hospital que não vai adiantar nada. Então, eu tava conversando com ela, tudo bem. Pra entender, né? Mas... Não, tranquilo. Não, tranquilo. E como eu faço se eu quiser ir lá e doar o corpo do João? Eu chego lá com o papo. Porque assim no final você chega com o corpo na mão. Não, João. Não foi. Você leva o João no braço e fala assim, vim doar. Dá certo. Se a família concordar? Eu acho que se a família concordar, sim. Cara, eu pagaria pra sua família. Que beleza. Eu não sei como que tá hoje. Tinha uma época que a gente acabava não aceitando lá na faculdade, acabava direcionando para outra porque não tinha mais interesse, né? Qual a segunda faculdade que aceitaria o corpo do João? Não faço ideia. Não
vai fazer isso, não. Eu não aceito e a Mas Giovana não é também não você aceitaria. você não sabe. Não, a Você Giovana não não sabe. vai não. Você não sabe. Amor, não aceite. Não aceite. Já vai no cartório e registra. Pronto, acabou. Ó, órgão, beleza. A gente manda faz festa tudo com ver. torresmo depois. Quer dizer, eu espero... Os morrer órgãos pode? Não, espero ter... Pode levar 100 só o anos bucho, pra pode morrer, levar só o mas bucho. qualquer coisa, o órgão tudo bem, mas o corpo não. Tá, então se eu for com ele e falar assim, ó, ele pediu pra tirar só os órgãos. Dá? Lá, pode ser. Dá? Não pra estudo. Não pra estudo. É pra doar. Ele não tinha entendido ainda. Agora que não, pra estudo não. Ah, menos que seja com 100 anos de idade, aí pode. Se sobrar alguma coisa, né? Não, de jeito nenhum. Casos... Não, vai lá, pode dar seguimento. Não, porque eu precisava distrair aqui. Não, eu terminei. Eu ia falar só dá o que funciona. Só dá o... com 100 anos pode dar tudo, então. Cara, sabe que eu faria umas tatuagens, escrevendo coisas pro pessoal que vai estudar, doaria meu corpo só pra na hora o cara começar a ler a tatuagem e falar, mano, não é possível. Tá ligado? Aceito peça com tatuagem? Ou Olha, coisas do tipo? lá eu só peguei um que tinha tatuagem. Os outros não tinham. Não sei se era... Nunca soube se era por uma questão de critério, enfim, né? Não soube. Até porque, assim, se evita muito... Sempre que você recebe, você acaba desconfigurando ele. Então, por exemplo, tira cabelo, tira sobrancelha, tira tudo. Que é justamente para descaracterizar. Porque a tatuagem é um marcador. É um marcador, exatamente. Então, assim, você nunca sabe quem é o aluno. E aí tem esse problema, como já teve faculdades que tiveram esse problema, da pessoa olhar e falar assim, é meu tio avô, velho. E não era, né? Na verdade era uma imagem que a pessoa tinha, mas já teve relatos de faculdade que aconteceu isso, né? Então a gente tenta sempre descaracterizar. Lá, por exemplo, ninguém tinha sobrancelha, ninguém tinha cabelo, ninguém tinha barba, né? Bigode. Cara, você imagina daqui uns anos... Imagina, João, daqui uns 70, 80 anos, os caras falam, não acredito, meu, o João do podcast. O Dr. João Mendes, O meu não tem que tirar o cabelo, nem nada. Agora eu fico pensando, se não facilita. aceita tatuagem, quando o velhinho chegou lá que falou que queria doar o corpo, eles falaram, peraí, tira a roupa aí e dá uma volta. Deixa eu ver antes. Caramba. Tiago, você acompanhou, né, o outro episódio aqui. E quem encerra o episódio não somos nós, sempre é o nosso convidado. Então nós temos essa câmera aqui dedicada para você poder deixar qualquer recado, qualquer mensagem, aquilo que você quiser, seus contatos. É um momento todo seu. E agradecer mais uma vez você ter vindo, apesar também os dois terem vindo, para falar a verdade, num dia tão complicado. Mas é isso, galera. A gente sempre quer trazer o melhor para vocês e obrigado pelo compromisso de todos vocês aqui, você ter vindo. Coisa linda, pô. Imagina, eu que agradeço. Espero o que convite. sua mãe fique super bem. Sua mãe que tá operando, né? Operou. Tudo certo. Até o momento, graças a Deus, tudo E certo. vai continuar. E vai continuar, exatamente. E vai continuar tudo certo. É a mesma coisa, espero que sua filha melhore logo. Não, né? certeza, tomara. E... Próximo podcast eu falo. Já Perfeito. tá tudo bem. Amanhã já vai estar tudo bem. E, bom, queria agradecer o convite, né? Gostaria de agradecer a resposta depois de 7 meses. Estamos aqui pra isso. Eu tava preparando um FAQ pra explicar como é que funciona isso. Bom, e a quem assiste, né? Que continue seguindo vocês. Se quiser me seguir, Marracini Fisioterapeuta, da minha empresa Stroke Fisioterapia. Estou no processo de transição de naming, até porque Stroke surgiu na pandemia, que a gente só atendia paciente neurológico, né? E o nome ficava, né? Silvia, Tiago, Silvia minha esposa, Tiago eu, que era reabilitação, desfecho, conhecimento e expertise, né? A gente acabou juntando as duas coisas, mas a gente está no processo porque a gente não atende só paciente neurológico, né? Esses dias estive na Rede Vida e aí, empresa Stroke, mas por que a sua empresa chama Derrame? Eu falei, puta que pariu, tá bom. Mandaram essa? Essa eu nunca fiz, João. Caramba. Por que a sua empresa chama Derrame? Eu falei assim, não é derrame, é stroke. Mas stroke em inglês é derrame. Eu falei, tá bom, vou explicar então. Aí eu expliquei. Tá. Daí eu falei assim, não, preciso mudar esse... Faz sentido. Nossa, cara, que... O padre mandou uma dessa pra mim. De vida, né? Padre, O padre tá ligado, pô. você fala pra ele, toma cuidado com o seu corpo, pai. Vai pros meus amigos. Então assim, quem quiser seguir, fica à vontade. Aos profissionais. A quem quiser aprender sobre RT, pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo.
Pode entrar em contato comigo, pode me chamar, a gente conversa, né? Quem tiver dúvida também, quem quiser falar sobre atendimento domiciliar, essa transição de carreira, antes que vire piada, tá? Então, transição de carreira, de terapia intensiva, agora para domiciliar, para essa questão de empresário, né? É algo desafiador. Acho que ser empresário no país é pagar imposto e ser feliz, né? A Renata Teodoro que te indicou, a gente tinha uma empresa junto por 5 anos, de cuidador de idoso. E aí ela ficou com a minha parte agora da empresa. Que continua, quem precisar de empresa de cuidador de idoso, valor à vida, a Renata é fantástica. Então, é um desafio realmente empreender no Brasil. É desafiador, porém é gratificante, né? Quer dizer, tem sido. E que continue sendo. E que continue sendo. E prosperando. Para quem é fisioterapeuta, valorize a profissão. Ela é o seu ganha-pão, o ganha-pão dos seus futuros filhos ou dos seus filhos, da sua esposa, né? Faça bem feito, faça com prescrição, faça com baseado em evidência e com justificativa fisiológica sempre, né? E para quem é futuro aluno, cara, estuda. Eu falo assim, se cada aluno que se forma visse que a faculdade muitas vezes não deu aquilo que ele imaginava que tinha que ter entregado, devia processar a faculdade. E tem muita faculdade fechando, né? Porque às vezes o problema está na faculdade e está no interesse do aluno. Mas a gente vê aí muita faculdade ruim, né? E isso me preocupa bastante, porque eu fico imaginando que nós teremos que cuidar de nós, né? Eu brinco que quando surge cada vez mais curso, muitas vezes básico, que eu vejo às vezes curso de fisiologia respiratória, curso de fisiologia musculoesquelética, eu falo assim, caraca, se a gente está precisando estar nesse nível, sinal que a graduação tá ruim, né? Então assim, se esforce, se dedique, né? E faça diferente, porque a gente precisa de uma fisioterapia diferente no Brasil. Para mim, uma das melhores do mundo. Mas ainda assim a gente tem muito espaço para conseguir e muita coisa para melhorar. Para mim é a melhor do mundo, mas precisa melhorar demais mesmo. Bom, é isso aí? Isso aí, galera. Valeu, gente. Até a próxima.